Tudo bom, Rê? Que saudades! Tudo bem, Seja Tati. bem-vinda. Obrigada. Como passou aí as últimas semanas, esse início de 2018? Muito bem, graças a Deus. Muito trabalho, bom tê-la aqui, viu? Muita coisa gostosa. E a família, como é que tá? Tá bem. Tá bem? Tá bem sim. Ó, deixa eu mostrar, gente, a peça que a Rê vai ensinar. A gente colocou aqui no nosso estante. Tem a bolsinha, tem a nécessaire e tem ali uma peça que é um estojo. Dá pra gente organizar tanto pincéis de artesanato quanto os pincéis da maquiagem. Isso. Como essa semana é especial da mulher, eu resolvi preparar uma necessaire toda carinhosa, que eu chamei de necessaire love, né? Necessaire do amor. Uma graça. E preparei também um porta-pincel. E é um presentinho necessaire, Tati. Você sabe quando é que vende mais necessaire no ano? Agora, Dia das Mães? Não, no ano inteiro vende, Tati. Sem qualquer data comemorativa. Qualquer data comemorativa. Porque toda mulher tem uma, né? É uma peça coringa. Então, quem tá aí começando, ó, hoje temos aí, vamos ter uma entrevista, Com uma mulher empreendedora, né? Então, se você também quer se destacar no teu trabalho, necessaire é uma ótima opção. Fez, vendeu. Fez, vendeu e vende o ano inteiro, não tem uma data assim específica para isso. E aí você pode fazer um diferencial ali na necessaire, oferecer esse estojinho. Isso. Gente, é dobra de tecido, você vai fazer costura simples. Muito simples. E dá pra organizar aí. Kit maquiagem, muito legal. E Como ela que é você bem monta, bacana, Rê? Tati, porque ela é impermeável. Então, que assim, legal. o forrinho, tanto da necessaire quanto do porta-maquiagem, é feito num nylon impermeável. Então, assim, Boa. sujou, limpou, tá novinho de novo, Já pode pronto pra usar. usar. E é Como uma é que você peça, monta? assim, super tranquila de Rapidinho fazer. de É montar, rapidinho, né, assim, é Rê? papum. Adorei, papo. É papum, super fácil. Então, vamos lá. Pra gente fazer a peça, nós vamos recortar 2 vezes. Aqui, eu estou usando para estruturar a manta R2, Tá. mas pode ser a R1 também. E eu estou usando, como eu queria uma peça bem durinha, que é o diferencial dessa necessaire, é que ela é um pouquinho dura, eu estruturei com TNT. Pode fazer sem estruturar com TNT, não tem problema, mas como eu me dispus a fazer uma peça que tivesse uma estrutura mais durinha, eu usei o TNT para estruturar. Manta Então, mais TNT. Manta mais TNT, vou recortar 2 vezes de cada. A medida é a medida do nosso molde. Eu vou virar aqui porque eu escrevi algumas coisas. Mas, ó, eu sempre digo 2 centímetros, 1,5 cm a mais que o nosso molde. Essa é a medida pra gente recortar. E aí eu vou recortar 2 faixas também, ó. Do meu tecido, aqui tô usando o tecido floral. Então, eu vou recortar 2 vezes 18 por 34 e 2 vezes aqui no meu composê, que eu tô usando um tecido listrado, eu vou recortar 2 vezes 8 por 34. Depois que eu fiz esses recortes, eu vou estruturar da seguinte forma. Primeiro eu coloco TNT, depois eu coloco a minha manta, venho com o meu tecido floral, vou colocar aqui, passo com ferro, já deu uma estruturadinha. Vou vir com o meu tecido estampado, direito com direito, e vou colocar ele bem retinho aqui na parte superior e vou passar uma costura reta. Passei a costura reta, vai ficar desta forma aqui, tá? Então, olha só, passei a minha costura, vou virar. Isso daqui eu vou levar para o ferro, vou passar para estabilizar e vou para minha máquina fazer um quilting. Pode ser quilting, pode ser um matelassé, aí a pessoa fica à vontade para brincar como ela prefere. Aqui eu fiz um quilting, dá até para ver, ó. Brinquei, fiz um quilting bem bacana. Vou fazer o que agora? Vou pegar o meu molde e vou fazer uma marcação de 5 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui, da parte superior para baixo, eu vou fazer um risco. Aqui eu tô sem a minha régua, mas só para as pessoas verem, ó, eu vou fazer um risco de 5 centímetros e vou posicionar esse risco, essa marcação, bem em cima da junção aqui dos meus 2 tecidos. Coloquei, ficou super retinho. Vou riscar com a minha caneta, tá bom? E eu gosto sempre de passar uma costura antes de fazer o recorte. Fiz isso, ó, passei a costura já marcando em toda a volta da minha necessaire. Eu vou pegar, aqui eu tô usando um gripir para dar todo um charme, uma delicadeza na peça. Tô usando um gripir bem pequenininho e eu vou costurar ele bem aqui na emenda. Vale usar cianinha, vale usar rendinha de algodão, vale usar uma faixinha de tecido, aqui você vai ficar à vontade para brincar. Então, vai passar uma costura
nessa junção para prender e deixar esse charminho. Depois que fez isso, nós vamos recortar. Pega lá a tesoura, recorta em toda a volta e vai recortar aqui, tendo uma atenção a este cantinho. Essa parte eu chamo de pence, tá? Então, nós vamos recortar dos dois lados essa pence toda a volta. Vai ficar desta forma aqui. Olha só como já tá ficando lindo, tá bom? Depois que eu fiz isso, nós vamos fazer a aplicação do zíper. Para fazer o zíper, eu vou recortar 23 centímetros de zíper e já vou colocar o meu cursor. Coloquei meu cursor, vou recortar uma faixinha de tecido de 3,5 por 4 centímetros. Coloco o direito da faixinha com o direito do zíper, tá? O direito do zíper é essa parte grossinha aqui do nosso zíper. Passei uma costura aqui para prender, viro, dobro essa faixinha, vou dobrar uma vez, dobro novamente e passo uma costura aqui para prender. Então, nós vamos fazer esse acabamento nas duas pontas do zíper. Vai ficar desta forma, bem feitinho. Vamos achar o meio do zíper, dobra lá o seu zíper, acha o meio e marque com uma caneta. Nada de dar pique no zíper, pessoal, porque o zíper ele vai desfiar com o tempo, tá? Achei o meio, vamos achar o meio também aqui da nossa necessaire. Acha a parte da frente, a parte das costas, achou o meio, vamos colocar, ó. O cursor, ele sempre tem que ser voltado para a esquerda. Tá? Então, a setinha aqui do nosso cursor, eu chamo de setinha, essa pontinha, ela tem que ser voltada para a esquerda. Então, eu vou colocar ele de forma que o meu zíper fique na posição correta. Venho aqui, posso colocar grampinhos ou alfinetar. Aí, você vai ficar livre à vontade para fazer. Passa uma costura, passou uma costura para prender, a gente vai aplicar o nosso forro. Que forro eu estou usando? Pode usar tricoline, pode usar nylon, nylon acoplado, vocês ficam à vontade. Aqui eu estou usando nylon emborrachado, porque eu projetei essa necessaire para que ela seja uma necessaire impermeável. Derramou, sujou, derramou, sujou aqui, limpou, tá novinha de novo. Então, o nylon ele tem um direito, aqui eu recorto bem certinho o meu molde. Coloco aqui direito do meu nylon com o direito da minha bolsinha e vou passar uma costura aqui na parte de cima. Super tranquilo. Ai, meu pezinho gruda no nylon, passa um óleozinho, tá bom? Não tem problema. Costurou aqui, vamos virar. Virou, pessoal, nós vamos fazer aquele pesponto aqui para a peça ficar bem bonita. Esse pesponto tem um segredo. Você vai começar a pespontar ele aqui a partir do teu zíper. Tá? Então, eu vou mostrar nessa peça aqui que já está pronta. Eu comecei o meu pesponto a partir do meu zíper. Essa parte aqui eu não vou pespontar, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês por quê. Fez isso, vamos repetir o mesmo processo do zíper do outro lado. Vou na minha máquina e vou fechar aqui a minha pence. Simples. Só dobrar. Venho aqui, passo a costura. Virei, tá prontinho. Eu vou fazer isso dos dois lados e também no meu forro. Ele vai ficar desta forma. Ó, costurei a pence. Bem firme, fica bem estruturado. Fica, né? ela fica bem durinha, fica muito gostosa. Legal Tati. essa dica de usar além da... Isso, o pessoal hoje em dia tá né? usando bastante material sintético por ser durinho, aquela coisa. Então, eu tô usando o tecido aqui, mas ele dá aquela sensação, assim, da peça mais estruturada, sabe? Mais firmezinha, então fica bem bacana. Passei a costura dos dois lados. Ó, frente e costa, também fiz aqui no meu forro. A mesma coisa, fiz a pence nos dois ladinhos do meu forro. Então, ela vai ficar desta forma. Meu zíper aqui no meio. Agora eu vou fechar ela, muito fácil, Tati. Você viu como é rapidinha? Super, adorei. Então eu vou puxar forro para um lado, a bolsinha aqui para o outro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, as minhas pences, ela tem que ficar retinha aqui, juntinha uma na outra. A gente consegue fechar ali, gente, para mostrar só essa... Isso é muito importante. pence, A pence tem que ficar certinha uma na outra, para que depois que a peça fique pronta, ela fica bem certinha. Fez isso, abre a costura. Vamos prender, olha, a minha já tá com a costura bem abertinha aqui.
Fez isso aqui, nós vamos unir aqui também, ó. Por isso é importante não costurar aqui. Vou abrir e emendar ali bem certinho, deixar bem rentezinha. Vou fazer isso em todos os cantinhos e vou fechar a minha peça. Passo uma costura em toda a volta da nécessaire e deixo uma abertura aqui de mais ou menos um palmo, tá? Deixo aqui no fundinho uma abertura, ela vai ficar desta forma. Uma abertura aqui no fundo, passei a costura bem bonitinha, aí é só a gente virar a nossa nécessaire. Abre aqui o zíper por dentro. Por mais que ela fique durinha, ela fica bem fácil de virar. E o nylon, ele é bem bacana porque ele não rasga. Então, olha, a gente tem... Olha que linda essa pink por dentro. E aí a gente pode brincar com as cores, né? Mulher gosta de bastante cor, colorido, aí você ousa nas cores. Vamos virando aqui a nossa nécessaire. Ela já está criando forma. Olha só, Tati. Nasceu. Ela é muito facinha e é uma peça assim que se vende muito bem, ela se vende sozinha. Ó, olha só que bacana. Aqui é só dobrar a pontinha para dentro, você vai na máquina, passa uma costura aqui, a sua nécessaire está pronta. Pra gente fazer a parte de fora, nós vamos recortar uma vez o nosso tecido floral, 21 por 17,5, 21 por 17,5, e vou recortar também a mesma medida no meu nylon. Tá? 21, 17,5. O nylon é para o forro e esse tecido para a parte externa. Vou recortar para o bolsinho 12 centímetros por 17,5 no meu tecido estampado e no meu tecido de forro. Aqui eu já trouxe o meu bolsinho já bem prontinho porque é super simples. Você coloca direito com direito, passa uma costura, vira e rebate. Então o bolsinho é super simples. Vou vir aqui, vou posicionar o meu bolsinho, costurar em toda a volta e vou fazer as seguintes marcações. Vou medir 4 centímetros, vou fazer uma marcação, 3,5, outra marcação, 2,5 aqui, mais uma marcação, 2,5, uma marcação e duas marcações, uma de 2 e aqui o restante que sobrar, tá? Então vai dar um total de 17,5. Vou na máquina e vou passar a costura aqui para a gente poder fechar esses bolsinhos. Tá. Essa parte ficou pronta. A aba, eu quis colocar uma aba para proteger os pincéis. Então, nós vamos recortar 11 por 16 no meu tecido floral e no meu nylon. Passei uma costura em toda a volta, vou virar aqui pela abertura. A gente vai ver certinho aqui os nossos cantinhos para deixar uma peça bem bonita. Vou achar o centro aqui da minha aba e posiciono bem aqui no centro, ó, dos meus pincéis. Ele vai ficar dessa forma. Passo uma costura aqui em cima, pego o meu tecido estampado, vou colocar direito com direito, passar uma costura em toda a volta e deixar uma aberturinha aqui de uns 3 dedos. Ó, vai ficar dessa forma, costurei os bolsinhos e aí é só a gente virar a peça. Gente, é muito facinho fazer esse porta-pincel, você pode fazer ele separado e ter disponível aí, às vezes o cliente tem a nécessaire e quer só o porta-pincel, então a gente não pode perder venda, a gente tem que correr atrás, então deixa aí o porta-pincel pronto. Chegou um cliente que é só o porta-pincel, você tem para oferecer. Você pega uma caneta, uma tesoura, ajeita os cantinhos. Ó, puxa aqui em cima, ó, Tati. Tem que ajeitar bem os cantinhos para ele ficar bonitinho. A aba de proteção. Aqui embaixo eu dobro e fecho com cola, tá? Cola de tecido eu vou usar para fechar. E aqui, Tati, eu dei um charmezinho, costurei uma faixinha pra gente poder amarrar. Então, eu venho aqui na lateral e costuro essa fita, tá? Então, olha, coloco os meus pincéis, a proteção, a gente vai enrolar e vai guardar dentro da nécessaire. Bem legal então, essa peça é um também, mimo, né? é uma peça assim que usa bastante e fica super bonita.
Ó, gente, aqui a gente colocaria, né? É ótimo para Sombra, presentear. pó. E outra coisa, Tati, Dia das Mães, ó, daqui 2 meses tá chegando. Vamos lá, empreendedorismo, né, que a gente vai tratar hoje. Então, comecem a produzir 2 meses antes do Dia das Mães, para quando Vai chegar vender naquela bastante. semana, a pessoa poder vender as peças que estão prontas. Não deixa para a última hora, porque senão você não tem produto para vender. Só para terminar, contatos da Regina Heitor nós vamos divulgar agora. Muitas pessoas perguntam sobre sugestão de preço para venda. Vai levar em consideração o tecido que você usou, né? Tecido Isso. importado é um pouco mais caro, enfim. Mas só para a pessoa em casa ter um parâmetro, uma ideia. O kit a gente pode vender por quanto, Rê? R$65. Uma média de R$65 é um preço bom. R$65, R$70, pode vender tranquilo. Individualmente, o porta-pincel e a necessaire. Porta-pincel eu acho que você pode pedir em torno de R$25 a R$30, você pode pedir num porta-pincel. Uma necessaire dessa separada de R$35 a R$40. Lembrando, tendo em conta que quando você vende as peças separadas, os valores tendem a subir um pouquinho. Você Se faz comprando um o kit, você consegue abaixar o preço um pouquinho, porque sua cliente está levando 2 peças juntas. Perfeito. Então, isso é bem bacana. Os contatos, por favor, como é que as pessoas te acham? Tem algum telefone, um site, um telefone 35 98706 2346. 359. 8706-2346. Rede social. Ateliê Heitor e no Instagram Heitor. Tá aí. Todo mundo vai lá, tá? Seguir, Isso mesmo, comentar, qualquer curtir, dúvida. prestigiar o perfil da nossa primeira professora da tarde. Obrigada. Abrimos muito bem o programa. Obrigada, meu Obrigada, amor. Tati. Tudo de Arrasou. bom. Boa viagem de retorno pra você, Obrigada. viu? Dê um beijo em todos lá. Com viu, de certeza. casa.